e a quem transmito os agradecimentos de todos os organizadores desse evento à Câmara dos Deputados. Passo a palavra agora ao Dr. Wagner Oliveira, da Fundação Getúlio Vargas, para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer enormemente a oportunidade de estar nessa mesa. É uma grande honra para mim, enquanto representante da Fundação Getúlio Vargas aqui, fazer parte de uma mesa com pessoas tão brilhantes. Antes de mais nada, eu queria fazer um breve esclarecimento em relação à presença do professor Marco Aurélio Rüdiger. Ele estaria presente aqui, ele é diretor de análise de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. Infelizmente não pôde estar presente por uma questão pessoal, mas eu estou representando aqui a pessoa dele, enquanto um dos membros da equipe que vem conduzindo os trabalhos que a gente tem na nossa linha de pesquisa sobre migração, e também do projeto de parceria com o Ministério do Trabalho. A gente tem uma percepção que vem sendo fortemente debatida nesse seminário, que inclusive queria ressaltar que acho que vem sendo um grande aprendizado para todos que estão participando, da questão da imigração como um fenômeno multifacetado, complexo e dinâmico. Ressalto principalmente a característica de ser multifacetado, porque nós temos, e acho que o Conselho, inclusive, ele representa muito bem essa característica do fenômeno ser multifacetado, que é a forma de você abordar a questão dos fluxos migratórios a partir de várias frentes distintas. Seja a questão dos direitos humanos, seja a questão da segurança, ou seja a questão da inserção no mercado de trabalho. E dentre esses vários aspectos, que são todos extremamente relevantes, o nosso trabalho na Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, que é um trabalho que, em geral, lida com a questão do aprimoramento das estruturas do Estado, dentro da missão geral da Fundação Getúlio Vargas de apoiar o desenvolvimento do país, um interesse muito forte na questão da imigração laboral, especialmente das formas como os países implementam políticas de atração de mão de obra qualificada. Ou seja, o entendimento dessa faceta da imigração como um vetor de desenvolvimento. Acho que esse é o nosso principal interesse, nessa área de pesquisa que a gente tem. Queria te pedir só para avisar quando estiver faltando 5 minutos, que a gente tem um material que vamos mostrar no final. Tem um tempinho ali, olha só, descobri agora. Só porque tem um material e vídeo que a gente vai mostrar no final, para reservar um tempinho para ele. Bom, eu pedi para trocar aqui. Pode falar. Então, bom, essa breve introdução eu já fiz. O primeiro fato que a gente ressalta é que nós estamos num contexto hoje, que é um contexto que precisa ser levado em consideração. A ideia de que, inclusive um relatório recente da OIM, Organização Internacional para as Migrações, trouxe essa evidência de uma forma muito bem embasada, que é a ideia de que, paulatinamente, os fluxos têm ganhado menos a direção dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos. Ou seja, você tem cada vez mais um fluxo entre países em desenvolvimento e também um fluxo de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Isso tem uma série de razões, não vou entrar ponto a ponto, mas assim, mostra, por exemplo, o fato de que países europeus, por exemplo, que estão enfrentando crises, questão do mercado de trabalho, desemprego alto, existe um fluxo de saída de pessoas desses países? Existe. E existe também uma evidência também nesse relatório da OIM, mostrando que algumas dessas pessoas estão vindo para países da América Latina. Esse gráfico aqui é uma mera ilustração, só para mostrar que, se a gente pegar a taxa de crescimento do PIB acumulado de 2009 a 2014, e a gente pegar os 30 países os 30 principais países de origem dos imigrantes, que a gente considerou dentro desse critério de mão de obra qualificada, eles
vieram exatamente desses países que tiveram taxa de crescimento do PIB menor do que a brasileira. Que é um fato só para evidenciar essa dimensão econômica importante da imigração. Dentre todas as outras dimensões importantes, essa é uma dimensão relevante. Então, essa questão coloca para a gente o contexto coloca para a gente uma oportunidade de pensar o que a gente pode fazer dentro desse contexto. Mas também, quando a gente olha para dentro, a gente vê que existem questões que colocam a imigração como uma potencial forma de resolver problemas pontuais. Muitas questões que já foram colocadas muito anteriormente na história de outros países e que, aos poucos, também estão entrando na agenda no Brasil. Afinal, a gente está aqui discutindo imigração, que é um tema que está cada vez mais fortemente colocado na agenda. O primeiro ponto seria as carências de mão de obra em alguns setores. O segundo ponto seria mostrar que existem algumas evidências já da literatura internacional sobre quais são os impactos positivos que a imigração gera, seja no mercado de trabalho, seja mesmo na inovação. E a questão de ter uma política ativa de atração de talentos. Então, quais são os desafios que estão colocados? O primeiro está relacionado a esse déficit de mão de obra que eu comentei. Então, por exemplo, um dos indicadores utilizados é ver o quanto os países formam engenheiros. Por exemplo, engenheiros são considerados uma área estratégica para a questão do desenvolvimento econômico. Países como os Estados Unidos e o Canadá, que estão ali entre os que têm menos essa proporção de engenheiros, são países que têm uma política de imigração, de atração de imigrantes muito forte. Claro, por uma série de outras questões também. O Brasil está colocado numa posição parecida com a desses países, ou seja, também com esse desafio colocado. Então, será que a gente também não deveria estar pensando num tipo de solução semelhante ao que esses países também pensaram? Essa é a ideia mãe desse gráfico aqui, digamos. A segunda questão é a questão das patentes. Patentes como um dos indicadores possíveis de a gente falar de produção interna de inovação. Quando a gente fala em imigração como potencial vetor estratégico para o desenvolvimento, a gente pode estar falando especificamente da dimensão da inovação, ou seja, atrair um profissional extremamente específico que vai integrar um eventual centro de pesquisa ou vai entrar no processo de treinamento de uma tecnologia nova, enfim, vários processos que implicam atrair o talento. Ou seja, a ideia de que a inovação não está necessariamente relacionada ao capital físico da tecnologia em si, mas às vezes está relacionada a um conhecimento que uma determinada pessoa detém. E o Brasil ainda tem um espaço razoável para crescer nesse aspecto, quando a gente olha, por exemplo, esse ranking de patentes. Então, esse seria um segundo desafio colocado. O terceiro desafio é o desafio demográfico, que é uma questão que já chegou muito antes nos países europeus, por exemplo, mas o Brasil ainda vai ser colocado de uma forma mais forte. A gente já viu aqui a pirâmide de 1950, que estava antes, depois como é que ela está mais próxima hoje, em 2010. Não, pode ir. Então, 1950, 2010. E quais são as projeções, segundo o IBGE, para frente? A gente tem 2030 e 2060. Ou seja, a ideia de que você tem um processo de tendência de inversão da pirâmide. Isso também é um desafio que está colocado para todos os países. Essa questão chegou muito antes nos outros países, mas uma hora também vai chegar no Brasil. Ou seja, a ideia de você ter uma agenda de longo prazo que vai pensar essa questão demográfica também. Existe muito ainda para avançar em termos de como é que a gente avalia o impacto positivo da imigração, que é um assunto bastante complexo, mas existem algumas evidências que mostram que a imigração tem impacto positivo sobre algumas áreas. Só colocar algumas evidências assim, que a gente compilou. A gente teve uma palestra muito iluminadora hoje sobre a situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm vários problemas da política migratória, mas tem um aspecto específico, que é a questão dos vistos H1B, que a gente gostou de explorar mais a fundo, que são vistos especiais para alguns talentos específicos. Tem um estudo que mostra que esses vistos teriam contribuído cerca de 3,5% do crescimento da taxa de emprego e salários nos Estados Unidos, o que representa 25% do aumento do crescimento econômico nesse período específico. Ou seja, existem algumas evidências que mostram. É óbvio que o objetivo aqui não é mostrar que, porque deu certo nesse país, vai dar certo aqui também. Não é isso.
Até porque, para a gente saber se vai dar certo aqui, a gente precisa também fazer esses exercícios avaliativos, o que é algo a se colocar na agenda também. Aqui, há uma evidência também em relação ao impacto disso na geração de patentes, também colocado aqui, e há também uma evidência... Pode passar. E há também uma evidência de impacto sobre emprego de nacionais desses países, ou seja, não necessariamente a questão da imigração ela é conflitante com a questão da inserção no mercado de trabalho, ou seja, muito se discute sobre retirar postos de trabalho de nacionais, mas existem algumas evidências que mostram que isso pode ser complementar, desde que seja, enfim, mapeado em algumas áreas estratégicas. Perfeito. Vou andar um pouquinho mais rápido, só para a gente chegar no vídeo. Pode apertar para mostrar o slide inteiro já? Isso. Enfim, a gente tem pensado nessa nossa linha de pesquisa de imigração em várias áreas nas quais a gente pode discutir mais e colocar isso aqui no contexto da discussão do projeto de lei. Ou seja, aproveitar esse momento em que a gente está discutindo essas questões e colocar algumas recomendações para o debate, algo que a gente possa pensar e que seja adequado a essas demandas de atração de mão de obra qualificada. Sempre lembrando que isso é apenas um aspecto da imigração, né? sem deixar de lado todos os outros aspectos. Então, a gente estaria falando, por exemplo, da existência no Brasil, a questão do visto associado à demanda de empregador. Você poderia pensar na ideia de um visto não necessariamente ligado à demanda de um empregador, desde que você tivesse um mapeamento de carências definido previamente em uma área específica ou mesmo a atração de um talento muito específico para desenvolver uma determinada tecnologia, por exemplo, juntamente com pesquisadores nacionais. A gente também fala da questão da maior harmonização das bases de dados e do monitoramento da política pública e dos processos de desburocratização do processo de atração de imigrantes, dentre eles, condições, por exemplo, para a atração de startups dentro do âmbito da atração de investidores, você ter algumas características específicas para startups, que é, inclusive, um processo que já vem sendo discutido. Eu queria poder falar mais, assim, abertamente dessas propostas aqui, mas a gente pode deixar isso também para o debate. Eu queria finalizar a apresentação com um vídeo que a gente preparou com base em alguns depoimentos de imigrantes mesmo. Acho que uma forma bacana de encerrar essa apresentação aqui, essa breve intervenção aqui da Fundação Getúlio Vargas, vai ser ouvindo os imigrantes. Ou seja, o que dentro desse contexto que eu brevemente apresentei aqui, o que eles dizem, né? A gente preparou um que a gente chama de teaser, né, que é um vídeo com compilações de várias intervenções de várias pessoas, prevendo que no futuro a gente pretende mostrar em detalhe o que cada uma dessas pessoas colocou. Então, vou terminar com esse vídeo aí. Meu nome é Angélica Pulido Gomes, eu sou colombiana. Eu estou aqui no Brasil porque eu fiz planos de estudar uma pós-graduação, porque no meu país é uma questão um pouco difícil pelo custo que tem estudar. Eu sou geógrafa e sou engenheira ambiental. Me chamo Lucas, sou italiano, moro aqui em São Paulo há 4 anos. Afonso Nhembo, sou da República Democrática do Congo. Estou aqui no Brasil já faz 3 anos e meio, daqui a pouco 4 anos. Eu decidi deixar o meu emprego lá para vir aqui fazer uma pós-graduação que me dá a oportunidade de estudar com bolsa. Pessoas que são qualificadas, elas não ficam na Europa, elas resolvem sair de lá porque o mercado lá italiano é ruim. Uma pessoa boa, que tem uma boa profissão, é bem qualificada, ela tem mais chance de crescer no próprio trabalho no exterior que na Itália. Eu fugi lá do meu país por causa das perseguições políticas. O país é aconchegante, as pessoas são muito gentis no geral e eu me sinto muito em casa porque eu sinto que temos culturas muito semelhantes. São pessoas que
profissão me lembra muito minha casa, minha terra. Acho que uma pessoa qualificada e profissional aqui no Brasil é mais fácil encontrar trabalho, até mais chato de crescer na própria profissão. O Brasil tem mais coisas positivas que negativas, com certeza. Pessoalmente, estou gostando agora porque já estou no mercado de trabalho. A questão do trabalho é uma questão que eu vejo complicada. Uma burocracia que pode ser muito complexa. Seria bom pro povo brasileiro, para quem manda lá, se é uma pessoa qualificada, tem chance sim de poder ficar aqui, trabalhar e alcançar uma coisa legal para ele e para o Brasil também. Como o Brasil abriu as portas, eles querem que essas pessoas cheguem aqui, então o governo tem que ajudar essas pessoas para conseguir entrar no mercado de trabalho. O governo tem que entender o que essa pessoa sabe fazer, o que essa pessoa pode fazer. Isso que seria o melhor até agora. Teria muita vontade de ficar, porque eu sinto que eu me dou bem aqui no Brasil, que eu falo a língua, que eu estou inserida no país. Minha ideia é aquela de abrir uma pizzaria própria para poder crescer no meu trabalho, na minha profissão. Mas não gosto daqui, então já me inseri muito bem. Há 4 anos que eu moro aqui, então por enquanto não tenho ideia de voltar para a Itália, não. Eu tenho vontade, eu tenho coragem de ser uma pessoa, pelo menos, que vai ser lembrada das coisas boas. Ele veio aqui no Brasil, ele deixou a marca dele aqui no Brasil, ele é uma pessoa que ajudou bastante, que contribuiu bastante. Então, isso que é o meu sonho. É isso, muito obrigado mais uma vez.